Lição de número 22 tem como tema: Deus enviou pragas ao Egito. Deus livrou Israel. Introdução. Os israelitas foram escravizados no Egito por um poderoso faraó, mas Deus iria providenciar um meio de libertá-los. Como está escrito em Êxodo 5, de 1 a 2, que diz: E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Deus usou Moisés e Arão para falar com o rei do Egito, mas o faraó recusou obedecer à ordem de Deus. Faraó era o título dado a todos os governantes do Egito naquele tempo. Faraó não conhecia o único Deus vivo e verdadeiro e criador de toda a terra. Os egípcios não adoravam a Deus. Eles adoravam as coisas que Deus tinha feito. Eles adoravam o Nilo, o maior rio do país. Também adoravam o sol, a lua e muitos tipos diferentes de animais. Eles tinham muitos e muitos deuses. Além do mais, os egípcios adoravam o faraó, seu rei, como um deus. A maioria das pessoas deu as costas deliberadamente para o verdadeiro conhecimento de Deus. Então Deus chamou Abrão e fez dele pai da nação de Israel. Ele fez isso para que através de Israel ele pudesse preservar o verdadeiro conhecimento de Deus. Através dos israelitas, Deus planejou tornar conhecida a verdade sobre si mesmo a todas as outras pessoas do mundo. A verdade sobre Deus neste livro, a Bíblia, que Deus deu por intermédio dos israelitas. Deus teria ensinado a verdade ao rei do Egito, mas o faraó não quis ouvir. A geração dos israelitas que habitava no Egito nesta época não tinha visto qualquer evidência da grandeza e do poder do Senhor. Só tinha ouvido falar sobre o Senhor e o que ele fizera para Abrão, Isaque, Jacó e José. Agora o Senhor iria usar esse perverso faraó e sua rebelião para manifestar o poder e a sabedoria de Deus e essa geração de israelitas. Como está escrito em Êxodo 6, de 1 a 8, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abrão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra dos seus peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abrão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor, somente Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Deus também planejou mostrar aos egípcios que somente Ele é o Deus verdadeiro e vivo, com poder sobre toda a terra. Os deuses em que confiavam e adoravam eram incapazes de protegê-los do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Os egípcios eram pessoas inteligentes e altamente capacitadas, escritores eruditos, matemáticos, químicos, líderes civis e militares, arquitetos, artistas, artesãos, etc. Porém, espiritualmente eram totalmente cegos e tolos. Apesar de terem escravizado Israel, os egípcios é que verdadeiramente estavam escravizados,
mantidos cativos a Satanás. Para nós pode ser fácil ver a tolice da adoração dos egípcios, mas lembre-se de que Satanás os tinha enganado de forma que eles aceitavam isso em sua cultura. Ele ainda está fazendo a mesma coisa com as pessoas atualmente. O faraó estava determinado a lutar contra Deus. Entretanto, Deus planejou usar esse rei ímpio para mostrar seu grande poder e seu terrível julgamento sobre todos aqueles que se rebelam contra ele. Como está escrito em Êxodo 7, 4-5, que diz: Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Ninguém que luta contra Deus pode vencer ou escapar do castigo. Porque o rei do Egito recusou libertar os israelitas, o Senhor começou a mostrar seu grande poder. Você poderá ler a história completa em Êxodo capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 10, versículo 29. Primeiro o Senhor transformou a água do rio Nilo e de todos os córregos, lagos e canais em sangue. Em seguida ele enviou as pragas das rãs, dos piolhos, das moscas. Depois o Senhor fez com que os cavalos, gados, ovelhas, camelos e jumentos dos egípcios ficassem doentes. Então o Senhor fez com que todos os egípcios tivessem tumores terríveis. E isso se seguiu numa terrível chuva de pedras, uma praga de gafanhotos e 3 dias de espessas trevas em todos os lugares onde os egípcios habitavam. Nem o faraó nem o povo egípcio puderam salvar a si mesmo dessas terríveis pragas mandadas pelo Senhor. Tampouco seus falsos deuses podiam salvá-los. Cada praga apontava para a falsidade de um deus egípcio em particular. Por exemplo, o deus Rã, o deus Sol, o deus Tempestade. Deus estava mostrando aos egípcios que somente ele é o Deus verdadeiro. Não fosse pela misericórdia, por amor do Senhor, pelos israelitas, eles também teriam sofrido as pragas. O Senhor protegeu os israelitas para que nenhuma dessas coisas terríveis acontecesse com eles, apesar de estarem morando no mesmo país. O Senhor protegeu os israelitas não porque eles não tivessem pecado ou porque merecessem seu cuidado. Ele os protegeu por causa do seu amor e misericórdia e graça. Outra razão por que Deus protegeu os israelitas era que não tinham se esquecido de suas promessas a Abrão, Isaque e Jacó. Deus escolheu Abrão e prometeu abençoá-lo e fazer dos seus descendentes uma grande nação. Também prometeu que seria seu Deus. Apesar de centenas de anos terem se passado e dos israelitas estarem escravizados no Egito, ainda eram o povo especial de Deus por serem os descendentes que Deus havia prometido a Abrão. Deus também protegeu Israel das pragas para que o rei do Egito reconhecesse que o Deus de Israel era o único Deus vivo e verdadeiro sobre toda a terra. Depois de cada praga, a recepção do faraó foi a mesma. Cada vez que o Senhor mandava uma praga, o faraó chamava Moisés e pedia-lhe que removesse a praga. E o faraó dizia que ia deixar Israel partir. Quando o faraó dizia que ia permitir que os israelitas saíssem, o Senhor removia a praga. Mas tão logo o Senhor removia a praga, o faraó endurecia o coração e não deixava os israelitas saírem do Egito. Cada vez que o faraó fazia isso, ele se tornava mais orgulhoso e duro de coração. Apesar de o Senhor já ter mandado 9 pragas terríveis sobre os egípcios rebeldes, o rei do Egito ainda recusava obedecer-lhe e deixar os israelitas saírem. Deus sabia todo o tempo que o faraó seria teimoso e que recusaria libertar os israelitas. Mesmo antes de mandar Moisés de volta ao Egito, Deus já tinha dito a ele que isso iria acontecer. Ele nunca é surpreendido pelo que as pessoas fazem ou pelo que acontece. Sempre sabe tudo antes que aconteça e sempre vence, não importa o que as pessoas digam ou façam. Esse malvado rei não podia impedir que ele libertasse os descendentes de Abraão. O Senhor sabia que depois desta praga final, Faraó libertaria os israelitas.
como está escrito em Êxodo 11, 1 e 4-7, que diz: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus disse a Moisés como os israelitas deviam se preparar para a última e mais terrível de todas as pragas. Os israelitas também eram pecadores e mereciam morrer pelos seus pecados. Eles também teriam sofrido esse último castigo terrível se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor. Deus se lembrou de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele prometera levar os descendentes de Abraão de volta à terra que lhes tinha dado. Agora tinha chegado o tempo em que ele escolhera para fazer isso. Foi isso que o Senhor disse a Moisés que os israelitas fizessem para salvar seus filhos primogênitos da morte. Como está escrito em Êxodo 12, de 1-5, que diz: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O chefe de cada casa tinha de escolher um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro ou o cabrito tinha que ser sem mancha. Vocês se lembram do carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque? Ficou preso pelos chifres num espinheiro. Por que ele ficou preso pelos chifres? Deus é perfeito e tudo que ele diz e faz é perfeito. Ele jamais aceitaria a oferta de um animal doente ou ferido. Como está escrito em Êxodo 12, 6, que diz: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro devia ser guardado até o dia especificado pelo Senhor, que era o 14º dia do mês. Deveriam matar o cordeiro no crepúsculo daquele dia. O cordeiro tinha que morrer. Seu sangue, do qual havia sua vida dependia, deveria ser derramado. Isso era para lembrar aos israelitas que o castigo do pecado era a morte. Até Adão e Eva pecaram, não havia morte no mundo. Mas quando Adão e Eva foram separados de Deus por causa da sua desobediência, Deus disse que os seus corpos teriam que morrer também. Todos os descendentes de Adão e Eva nasceram pecadores, separados de Deus. É por isso que todas as pessoas também têm que morrer fisicamente, inclusive você e eu. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria morte física. Se não houvesse pecado, não haveria separação de Deus no fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Quando os israelitas mataram os cordeiros e o sangue foi derramado, as pessoas se lembraram de que o castigo pelo pecado é a morte. Assim como o cordeiro morreu no lugar de Isaque, os cordeiros perfeitos que foram escolhidos e mortos pelos israelitas morreram no lugar dos seus primogênitos. Como está escrito em Êxodo 12, 7, que diz: E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Deus disse aos israelitas que recolhessem o sangue em uma bacia. Depois tinham que pegar um pequeno galho de um certo arbusto e mergulhá-lo no sangue. Com esse galho, eles deveriam passar o sangue nos dois lados e acima da porta da casa, onde iriam comer o cordeiro naquela noite. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta é que salvaria o primogênito
do castigo de Deus. Não deveriam sair da casa até pela manhã, como está escrito em Êxodo 12, 22, que diz: Então tomai um molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Os israelitas deviam ficar dentro da casa na qual tinham passado o sangue. Era como se eles tivessem que se esconder atrás da morte e do sangue do cordeiro que Deus ordenara que matassem no lugar do primogênito. Eles não podiam quebrar os ossos do animal quando o matassem ou quando comessem. Como está escrito em Êxodo 12, 46, que diz: Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis os ossos. Essas foram as instruções de Deus para Israel. Eles tinham que fazer tudo exatamente como o Senhor dissera a Moisés. Deus sempre foi o mesmo. Ele não permitirá que as pessoas se salvem pelo seu próprio modo. Vocês se lembram de que ele recusou aceitar as roupas que Adão e Eva fizeram para si no jardim do Éden? Deus também recusou a oferta que Caim trouxe porque não era de acordo com as suas instruções. Deus disse a Noé que fizesse a arca exatamente como ele havia instruído. Da mesma forma, tudo tinha que ser feito pelos israelitas exatamente como Deus tinha instruído Moisés. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Não podemos chegar a Deus de acordo com nossas próprias ideias ou as ideias de outras pessoas. Só podemos nos aproximar de Deus de acordo com a sua maneira. Se não nos aproximarmos da maneira que ele estabeleceu, ele jamais nos aceitará. Como está escrito em Êxodo 12, de 12 a 14, que diz: Eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízes. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus prometeu aos israelitas que quando ele visse o sangue nas suas casas, não permitiria que a praga entrasse e matasse seus primogênitos. Como você se sentiria se isso acontecesse aqui? Dá para imaginar o tremendo temor de Deus que se apossou dos israelitas? Eles sabiam que Deus cumpriria o que havia dito. Eles creram no Senhor e lhe obedeceram. Como está escrito em Êxodo 12, 28, que diz: E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. O que você acha que teria acontecido se um israelita tivesse dito: É uma pena matar esse cordeiro perfeito. Eu não vou matá-lo, só vou amarrá-lo à porta. Deus verá o cordeiro vivo e não deixará meu filho morrer pela praga. Você acha que Deus teria poupado o primogênito daquela casa? Não. O cordeiro tinha que morrer. O sangue tinha que ser derramado. Eles não podiam esquecer que o castigo pelo pecado é morte. Tudo tinha que ser feito do modo que Deus dissera a Moisés. Os israelitas deviam confiar em Deus. Deus disse aos israelitas que quando ele visse o sangue nos umbrais de suas casas, seus primogênitos e seus animais não morreriam. E os israelitas tinham que confiar nessa promessa de Deus. Como está escrito em Êxodo 12, 29 a 30, que diz: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todos os filhos primogênitos egípcios e os primogênitos de todos os rebanhos egípcios morreram. O Senhor castigou o Egito exatamente como disse que faria. Ele sempre faz o que diz. Quando Deus decide punir os pecadores, não há meio de escapar. Porque os israelitas passaram sangue em suas casas em obediência ao Senhor, nenhum de seus primogênitos, nem os primogênitos de seus rebanhos morreram.
Ele disse que destruiria os primogênitos das casas dos egípcios e destruiu. Disse que pouparia a casa onde visse o sangue e poupou. Ele sempre faz o que diz. Faraó foi avisado? Sim, ele foi. Todas as outras 9 pragas que o Senhor prometeu enviar aconteceram, exatamente como Moisés anunciou. A recusa de Faraó de se submeter a Deus custou a ele e a todo o Egito não apenas seus rebanhos e colheitas, mas também seus filhos primogênitos. Porque Faraó recusou crer em Deus, ele e todo o Egito pagou um preço trágico. Porém, ainda mais trágico foi o preço eterno que pagaram por sua incredulidade, separação eterna de Deus no lago de fogo. Como está escrito em Êxodo 12, 31 a 36, que diz: Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apartavam ao povo, apressando-se para que lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. O faraó chamou Moisés naquela mesma noite e disse-lhe para tirar os israelitas do Egito. Ele pensou que podia lutar contra Deus, mas ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Vocês se lembram das promessas de Deus a Abrão? Centenas de anos haviam se passado e agora os egípcios estavam presenteando ouro e prata aos seus escravos, os israelitas. Desta vez eram os egípcios que estavam dizendo para eles saírem. Deus nunca esquece suas promessas. Nós somos privilegiados por conhecermos essa história. Não precisamos rejeitar a Deus como o faraó fez. Observando essa terrível tragédia, podemos crer em Deus e em sua palavra. Deus não mudou. Ele ainda requer que creamos nele, ainda julga o pecado e ainda cumpre suas promessas. O Senhor libertou seu povo exatamente como prometeu que faria. Deus castigará todos os que lutam contra ele, mas mostrará sua misericórdia e dará sua paz àqueles que confiam nele. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 23º passo dessa jornada ou na nossa 23ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.